Boa noite, seja bem-vindo ao Negócios Estrangeiros. Hoje olhamos para Moçambique, um país que começa a atrair cada vez mais portugueses e que apresenta taxas de crescimento próximas dos 8%. Depois de 2 décadas de guerra civil, Moçambique apresenta-se nos dias de hoje como um país de oportunidades. Com um rating de B+, e um outlook estável, de acordo com o S&P, Moçambique deverá crescer, estima o FMI, a uma média de 7,7% ao ano entre 2012 e 2015, números que podem colocar este país africano no 4º lugar a nível mundial das nações com maior crescimento. A expansão da produção do setor mineiro, os investimentos públicos em infraestruturas e a recuperação da procura externa colocaram Moçambique na rota do crescimento. O setor da energia desempenha um papel determinante no futuro do país. O gás natural perspectiva-se como uma importante alavanca do crescimento e pode fazer de Moçambique o segundo maior exportador africano deste recurso em 2018. 2011 e 2012 foram anos de sucessivas descobertas de gás natural e estima-se que daqui por 2 anos o setor mineiro contribua mais de 10% para o produto interno bruto. O carvão é outro dos bens mais preciosos em Moçambique. Espera-se que em pouco tempo o país ocupe uma posição relevante como produtor e exportador de carvão. A aposta das autoridades moçambicanas estende-se ao setor dos biocombustíveis, fundamental para reduzir a dependência petrolífera do país. Mas há também grandes oportunidades no que diz respeito ao setor das pescas e agrícola, com muito ainda por explorar. Com um investimento estrangeiro esperado de cerca de 1,4 mil milhões de dólares ao ano, Moçambique vai precisar nos próximos 5 anos de mão de obra na hotelaria, banca, construção civil, tecnologias de informação e comunicação. É aqui que para os portugueses surge uma oportunidade. O país vai abrir 8 mil vagas nos próximos anos e os salários prometem ser 50% superiores aos de Portugal. Mas há também que ter em conta a inflação. Não é barato viver em Moçambique, apesar do empenho das autoridades numa política monetária restritiva. Outro dos desafios do país é o combate à pobreza. O Plano para a Redução da Pobreza 2011-2014 prevê fortalecer as redes de segurança social e garantir mais e melhores serviços públicos de educação, saúde, água e energia. As oportunidades são muitas e os portugueses parecem cada vez mais atentos a Moçambique. Olhamos então para Moçambique, com as presenças de Paulo Gurjão, diretor do IPRIS, Carlos Fernando Vieira, administrador do ISG, Rui Moreira de Carvalho, moçambicano, atual professor universitário e autor do livro Compreender Mais África, e Luís Bravo, advisor do Barclays Wealth. Boa noite aos 4 e obrigada pela vossa presença. Vou começar aqui por si, perguntar-lhe porque é que Moçambique agora está na moda, ou parece estar mais na moda do que há uns tempos. Bem, no nosso caso, obviamente que, e boa noite a todos, em primeiro lugar, no nosso caso, como estamos ligados a um grupo, que é o Grupo Lusófona, em termos de desenvolvimento de projetos de ensino e de formação, obviamente até pelo próprio nome do grupo, Grupo Lusófona, faz sentido olharmos para todo o espaço dos países de língua oficial portuguesa. Estamos de todo lado e em Moçambique, obviamente, já estamos há cerca de 20 anos com uma série com 2 escolas, nomeadamente uma superior, uma universidade e uma escola de ensino profissional. E de facto, agora neste momento, Moçambique tornou-se uma das alavancas, Moçambique conjuntamente com o Brasil, uma das alavancas de crescimento do grupo e, portanto, é uma área onde entendemos que há muita coisa muito interessante para fazer e onde há, dentro daquilo até que nós vimos nesta peça, um crescimento económico muito grande, com graves problemas do ponto de vista de qualificação da população e, portanto, aí entendemos que devemos fazer o nosso trabalho e fazê-lo, obviamente, investindo e fazê-lo bem, portanto, é isso que estamos vindo a desenvolver. E, de facto, a opção agora Moçambique é uma opção de maior crescimento, para já porque o país está a crescer muito em termos económicos. E, de facto, do ponto de vista prático, há aqui uma questão que, obviamente, é relevante, que é a questão das cotas de cidadãos moçambicanos nas empresas e, obviamente, que, havendo a necessidade de melhoria das empresas e de melhores qualificações, nós estamos na linha da frente desses investimentos. Luís Bravo, Moçambique está a crescer muito, mas é um crescimento sustentado e que está para durar, porque com o Brasil já se começa a desconfiar. Eu pergunto como é que será esta taxa de crescimento de Moçambique, se vai manter-se assim, se de facto pode vir a não certificar. Como é? Eu julgo que são histórias diferentes. O Brasil é, digamos, um país a caminho de ser quase uma economia desenvolvida, não é? Com um mercado de dívida bastante sustentado, portanto,
é claramente a economia mais pujante da América do Sul e onde existe maior confiança por parte dos investidores internacionais para assumirem posições de risco acima daquilo que é normal. Moçambique é claramente uma oportunidade dentro do espectro africano, tirando a África do Sul, e onde se esperam, e exatamente isso é uma das razões onde o Barclays tem posições através do APSA, e os seus analistas aguardam que exista nos próximos 5 anos um verdadeiro influxo de capitais e de entrada de empresas sul-africanas na economia moçambicana. E é por várias razões, não apenas pela razão que já foi aqui apontada, do elevado crescimento, portanto se registrou uma taxa nos últimos 14 anos, salvo erro, acima dos 6% de média, para além de 2011 ter crescido de forma ainda mais pujante, mas também pela questão de estabilidade. Moçambique está nos 50 primeiros dos países mais estáveis em termos de governabilidade. É o único país africano que não falhou um compromisso de pagamento de dívida dentro do continente. Obviamente, isto também, existe aqui um plano estratégico bastante sustentável por parte do Governo, e este é o input que foi dado aos nossos analistas, para se tornar financeiramente independente a partir de 2014 e que passará muito por desenvolver a parte norte, os territórios do norte do país, onde existem setores claramente desaproveitados ainda, ligar comercialmente o norte ao sul e transformar o país, deixando de ser um porto para passar a ser um país claramente exportador. Todo este tipo de condições criam e dão-lhe um perfil de crescimento, mas obviamente com uma maturidade claramente diferente daquilo que nós estamos habituados a ver, por exemplo, no caso do Brasil, que é aquele que enumerou. Que encantos e que áreas é que Moçambique tem, onde efetivamente merecem a pena ir para lá e investir-se? Que atrativos, o que é que Moçambique tem que possa, por exemplo, interessar a empresas que pensam em estabelecer-se lá? Boa noite. Eu acho que a maior atratividade de Moçambique é o povo moçambicano. De facto, em termos característicos afável, tem características do Índico. Portanto, onde a harmonia é essencial, onde a harmonia é um ponto de chegada, não é, digamos, um ponto de partida. E tem também características físicas ou geográficas ímpares, desde o norte, onde mais rico, onde está 2/3 da riqueza, mas também rico em termos económicos, mas também geoestratégicos. Aquilo não é um porto, são 3 portos. É o Porto de Aveiro, o Porto de Maputo Sul e o Porto da Cala, com o Porto de Águas Profundas, que são geoestratégicos. Para além desse, há um 4º Porto de Durban, que vai alimentar toda aquela África, digamos, da CADC, e depois tem 21 milhões de habitantes. Ou seja, o ponto de partida é um ponto interessante para se poder investir a médio e longo prazo. E relativamente, é aqui um bocadinho inevitável não fazermos uma comparação com os outros países para onde vão portugueses, como por exemplo é o caso de Angola. Aqui Moçambique também se apresenta, isto no sentido do que estava a dizer, apresenta-se como sendo se calhar mais agradável e de mais fácil integração até para quem vai para lá trabalhar. A questão está bem colocada. O mais fácil, muitas vezes, vem ver das tais características, da tal procura da harmonia, da tal influência anglo-saxónica. Moçambique está encostado, digamos, a países de ascendência inglesa. A África do Sul, o Zimbábue, a Tanzânia. E então tem uma postura também de comportamental diferente, mais calma, mais serena, correta. Isto, nós que somos mais emotivos, mais acelerados, chegamos lá e pensamos, este povo é muito correto. Isto leva a choques culturais profundos. Digamos, a diferença cultural é muito maior do que o que nós imaginamos. Quando dizemos que temos uma língua comum, não é uma língua igual. A segunda parte que coloca, do aspecto económico, nós temos que perceber bem a dimensão de Moçambique. Moçambique significa 10% do PIB português. Ou seja, nós temos 170 mil milhões, eles são cerca de 17 mil milhões. Portanto, eles têm um potencial para crescer muito grande. Nesse momento, que isso, o colega
um trabalho de Ernst Young recente, identifica as 10 economias que cresceram mais no mundo. E Moçambique foi a 8ª economia. A primeira foi Angola, com cerca de 11,1 na década de 2000, entre 2000 e 2010, 11,1, depois a China 10,5 e Moçambique 7,9. Mas se saltar para as projeções 2011-2015, Moçambique passa para o 4º lugar. Ou seja, Angola não está sequer nos top 10. Porquê? Porque é monoproduto. Depende muito de petróleo. A primeira seria a China, a Índia, a Etiópia e depois Moçambique. Ou seja, o potencial de crescimento é muito relevante, mas temos que pensar que o ponto de partida em termos de PIB e em termos de PIB per capita é muito pequeno. E, portanto, temos de estar preparados para este choque económico e para este choque social para conseguir ter um investimento de sucesso e para conseguir a integração local, porque não há investimento estrangeiro que viva sem que os locais o aceitem. E como é que este país, que teve cerca de 20 anos de guerra civil, conseguiu dar a volta e agora apresentar estes números? Isto deve-se essencialmente aqui aos recursos que têm, trabalho próprio dos governos sucessivos? Bom, em primeiro lugar, deve-se às alterações a nível internacional que ocorreram com o final da Guerra Fria e com o desmoronamento posterior da União Soviética. Portanto, uma alteração na conjuntura internacional importante e que explica o caso de Moçambique, de Angola e muitos outros países em África. Portanto, a partir do momento em que deixa de haver um conflito bipolar, a parte da conjuntura internacional que alimentava essa conflitualidade nesses países desaparece e, portanto, estão, do ponto de vista exógeno, reunidas parte das condições para se resolver essas situações. E, portanto, o que nós assistimos em Angola, Moçambique e noutros países em África foi, portanto, o final de processos de guerra civil, enfim, prolongando numa década e meia, foi o que aconteceu também em Moçambique. Depois, enfim, do ponto de vista regional, também não havia grande interesse, pelo contrário, em alimentar a continuação desse conflito. A África do Sul não tinha absolutamente interesse nenhum nisso, muito pelo contrário. E depois são países quer Angola, quer no caso de Moçambique, países com uma enorme riqueza, portanto há expectativas, aliás, como já aqui foi dito, há uma década atrás de crescimento económico significativo, há expectativas muito elevadas em relação a Moçambique, portanto há disponibilidade para investir por razões diversas em Angola e em Moçambique aqui em particular, que é o que estamos a falar hoje. E, portanto, de todas as notícias, eu quase diria que não há mês nenhum que não haja ultimamente uma notícia de uma nova descoberta de mais petróleo ou mais gás natural em Moçambique. Toda essa riqueza enfim, se vai beneficiar a médio prazo, tudo isso alavanca este crescimento moçambicano, que, como foi dito, evidentemente estamos a partir de um ponto muito baixo, claro. Mas a verdade é que há aqui inúmeras oportunidades, nomeadamente para Portugal, para as empresas portuguesas em áreas que nós temos algum know-how, no setor das obras públicas. Aliás, não foi por acaso, por exemplo, que houve tanta vontade nos últimos 2 governos, o governo atual, o governo anterior, a resolver o dossiê de Cabarabaça. E há aqui oportunidades até para replicar um pouco aquilo que aconteceu com Angola em termos de imigração portuguesa para Moçambique, à procura de novas oportunidades de emprego para pequenos investidores também, etc, etc. Portanto, Moçambique é um país onde há imensa coisa para fazer, imensas oportunidades e portanto, diria que há uma convergência do ponto de vista interno, do ponto de vista regional, do ponto de vista internacional, uma convergência de vontades e de interesse em estabilizar, consolidar política, económica, socialmente. E podemos ter com Moçambique uma relação tão próxima como temos com Angola? Ou a proximidade da África do Sul, no fundo, cria aqui uma concorrência? Eu pessoalmente acho que são situações diferentes. Eu acho que a influência que nós vemos em Moçambique, a influência sul-africana que nós vemos em Moçambique, não existe, por exemplo, em Angola. Sempre houve, aliás, Moçambique e Angola sempre foram muito distintos os casos e, portanto, a comparação, julgo que dificilmente haverá uma relação semelhante à que há com Angola. Isto dito, há um potencial de oportunidades muito grande para os empresários portugueses, para os cidadãos portugueses em Moçambique, mas eu acho que as pessoas não devem partir, os empresários,
quem está a pensar em emigrar para Moçambique não deve pensar que as situações são semelhantes, porque não são. Mas, evidentemente, julga-se que neste momento já há mais de 25 mil portugueses em Moçambique, ou pessoas com naturalidade portuguesa, e os números, desde o ano passado, que os números de pedidos de vistos dispararam, não é? Portanto, há de facto uma atenção, vá lá, do ponto de vista do cidadão português médio, penso que Moçambique entrou um pouco no radar das oportunidades de emprego que não encontram cá, ou de oportunidades de negócio. Mas são casos diferentes. Parece-me que são casos diferentes. E que conselhos a dar a empresas que se queiram estabelecer em Moçambique? Por exemplo, quando o ISG se estabeleceu, que dificuldades é que encontrou? Dificuldades do dia-a-dia, por exemplo, burocráticas? Se há de facto muitos entraves, se não, se é com alguma facilidade? Como é que funciona? Curiosamente, aí somos muito parecidos, acho eu. Não é? Obviamente que eles têm a vantagem, Moçambique tem a vantagem também há uma grande relação, mesmo por exemplo, questão das finanças, dos impostos, há relações de cooperação permanente entre vários organismos portugueses e, portanto, a legislação, por exemplo, é muito igual, nomeadamente a legislação fiscal. Inclusive, e isso é interessante, neste momento há acordos entre Portugal e Moçambique, no domínio da segurança social, no domínio da dupla tributação de capitais, que não há noutros países, não é? Portanto, houve já de facto aqui os portugueses penso que foram mais avisados e, portanto, não acharam que de facto que interessava esta questão, por exemplo, de nos apercebermos que a imigração pode ser um fator relevante. É importante, por exemplo, no caso da segurança social, garantir que pelo menos se garantir algumas receitas ou pelo menos alguma harmonização. Do ponto de vista prático, eu penso que em primeiro lugar, e pegando naquilo que o Rui Moreira de Carvalho estava a dizer há bocadinho, as parcerias locais são importantíssimas, não é? E obviamente penso que não é para estar aqui a fazer nenhuma publicidade, até porque não tenho um interesse específico. Acho que de facto neste momento, em termos de rede, por exemplo, dos escritórios de advogados, as coisas estão muito bem montadas e ajudam-nos muito nessa instalação, nos projetos. Depois há um conjunto de entidades quase que se replicam, não é? Temos o CPI, que compara com o nosso ICEP e, portanto, há uma relação bastante interessante de definição de regras claras. E essas duas entidades ajudam, efetivamente? Também tem as suas burocracias e as suas idiosincrasias, não é? Mas isso penso que faz parte, não é? Uma das questões que se discute em Portugal, a questão da reformulação, e o Paulo Gurjão é muito mais expert disso, na questão da rede diplomática e da ligação à economia, portanto, não vou por aí. Agora, de facto, as coisas estão a funcionar. Para ter uma ideia, há um mês atrás o ISG aqui em Lisboa colaborou com a ICEP num ABC Mercado sobre Moçambique. Estava cheio, recusaram-se entradas de pessoas, portanto, num auditório de quase 500 pessoas, e, portanto, há de facto interesse em mostrar casos de sucesso e, portanto, agora, a questão do monoproduto de Angola também é relevante no caso, por exemplo, de Moçambique, ou seja, neste momento, Moçambique corre o risco de se focar muito também na questão das energias. Obviamente, tem um potencial de bio grande, também tem que ser bem gerido. Tem a questão do gás natural, portanto, é preciso que não sejam só exportadores de matéria-prima e que, de alguma forma, haja a possibilidade, e a questão do índico é relevante, ou seja, a possibilidade de se tornarem também, de criar valor acrescentado. Um exemplo que eu conheço, tenho acompanhado, e também estive em Moçambique e falei com o administrador lá, da Porto Céu, portanto, que é um projeto 100% português, o que também é uma raridade e também é louvável, e que eles, efetivamente, o que pretendem é matéria-prima, floresta, 200 mil hectares, o que é uma coisa impressionante, uma fábrica, e, portanto, obviamente tudo o que está à volta, que vai ser criado à volta, e aí sim pode efetivamente gerar um petróleo verde, vamos lhe chamar assim, como também em Portugal foi chamado com o eucalipto, e de facto o país isso tem, e tem essa vantagem das pessoas. As pessoas são trabalhadoras, têm uma harmonia. E conseguem ter pessoas para esses tipos de trabalhos, para todos os tipos de trabalhos. Há pouco diziam que... Pois, esse é que é o aspecto positivo da área da formação, onde de facto toda a concorrência é bem-vinda, porque efetivamente há necessidades claras de formação da população. Temos um nível de literacia muito baixo em Moçambique, na ordem dos 46%. Portanto, e obviamente é pela base que se começa. Temos uma pirâmide etária que nos dera a nós que existisse em Portugal, não é? E de facto o potencial é enorme. Obviamente, acredito eu, cobrindo umas necessidades básicas, nomeadamente na área da saúde,
prolongando a vida, porque de facto a mortalidade infantil é alta, como também é em Angola, claro, estamos a fazer comparação com Angola. Mas de facto, cobrindo-se essas necessidades básicas e fundamentais, penso que efetivamente há condições para as pessoas se valorizarem, portanto, procurarem, a pirâmide de Maslow, não é? Procurarem outro tipo de necessidades e, portanto, investirem muito mais elas, porque elas investem. Ou seja, por exemplo, o ensino profissional que nós temos lá é pago pelas pessoas, ou seja, sai-lhes caro do ponto de vista daquilo que é a realidade, obviamente é a estrutura de custos que existe. Há alguns apoios, mas não, por exemplo, na cidade de Maputo, não. A cidade de Maputo é uma cidade, eu digo quase que uma cidade europeia, não é? Os preços são mais que europeus. Mas, de facto, todo o país, que de facto é um país peculiar, não é? Na sua extensão. E, portanto, aí, de facto, há muita coisa para fazer, há um manancial de oportunidades, desde a base da pirâmide até à formação de alto nível. E, de facto, essa é a grande vantagem de Moçambique. Moçambique é muito aberto, penso que tem uma grande capacidade e desejo de se abrir aos outros países, aos outros povos. E, portanto, isso é meritório e tem proporcionado coisas muito interessantes. De facto, não se faz um país sem formação, sem educação, e é nessa parte que nós achamos que fazemos o nosso papel o melhor que podemos. Pegando aqui no ponto dos preços, Luís Bravo, a inflação é um dos problemas-chave. Sim, pode vir a acabar por tornar-se mas acaba por ser a inflação também, se controlada, é um problema que é um não problema, não é? Porque quando uma economia consegue manter o seu ritmo de crescimento em níveis controlados, isso também acaba por não ser um tema de grande relevância. Aquilo que me parece em termos de riscos, julgo que, sendo a base tão baixa e sendo uma história de crescimento ainda no seu princípio, poderão estar mais relacionados primeiro com as capacidades de execução de infraestruturas, com riscos, nomeadamente políticos, portanto, porque as próprias fontes do governo revelam que querem continuar com um sistema monopartidário durante pelo menos mais de 2 décadas, é o que estimam, portanto, e depois todas as tensões sociais, porque também existem lobbies, tudo que faz parte da relação de uma economia em elevados ritmos de crescimento, que podem depois causar distorções dentro de um tecido, digamos, em termos de harmonioso de crescimento. Até porque continua a ser um país com grande isolamento entre as diversas zonas, não é? Aliás, o país é rico em produção, às vezes perde essa riqueza por causa das infraestruturas. Contava uma história dos ananases, por exemplo, que eles têm uma grande capacidade de produção de ananases, não conseguem levá-los aos portos para exportação. Portanto, isso também depois pode criar zonas ou grupos de interesses regionais, que são exemplos que nós vimos, por exemplo, também em Angola, que podem, digamos, ser um interruptor do ciclo de crescimento. Não penso que se me preocuparia com uma inflação descontrolada nesta fase do campeonato, por assim dizer, porque, de facto, os números que nos mostram uma grande responsabilização na forma como as próprias responsabilidades que o país tem perante os seus credores são tomadas. Portanto, isso significa que existe um compromisso grande por parte dos decisores para manter uma história de crescimento mais ou menos equilibrada. Obviamente, e passando ao início da questão, não estamos a falar de uma economia como o Brasil, não estamos a falar de uma outra coisa completamente diferente, que tem também digamos, uma sociologia um pouco mais amigável do que os outros países, porque provavelmente também era uma história subponderada pela maior parte dos investidores. Essa proximidade também à África do Sul e aos investidores sul-africanos pode ser um fator positivo que pode ajudar a equilibrar esta história. Muito bem, vamos agora fazer uma curta pausa, voltamos já a seguir. Até já.